sala estava silenciosa, com uma atmosfera fria que refletia perfeitamente o estado do relacionamento deles. Sentado diante da mesa, ele segurava os papéis do divórcio com uma expressão de completa indiferença. Para ele, aquela decisão não carregava peso emocional algum. Era apenas mais um passo em direção aos seus próprios interesses. Ao longo do casamento, ele passou a enxergar a esposa como alguém comum, sem ambição ou valor significativo em sua vida. Ela, por outro lado, permanecia sentada à sua frente, tranquila e em silêncio. Sua postura não demonstrava fraqueza, mas um controle emocional impressionante. Seus olhos observavam cada detalhe daquele momento, como se estivesse registrando tudo. Não havia lágrimas, nem tentativas de mudar a decisão dele. Isso, de certa forma, o incomodava, mas ele não demonstrava. Com um leve sorriso de superioridade, ele começou a falar. Seus comentários eram frios e carregados de desprezo, como se estivesse encerrando algo sem importância. Ele acreditava que estava tomando a melhor decisão, convencido de que merecia algo maior e melhor. Cada palavra dele reforçava a ideia de que nunca havia realmente enxergado quem ela era. Enquanto ele assinava os documentos, parecia completamente seguro de si. O som da caneta tocando o papel marcou o fim oficial daquele relacionamento. Para ele, aquilo representava liberdade e progresso. Ele sequer considerava a possibilidade de estar cometendo um erro. Sua visão limitada o impedia de perceber o que realmente estava deixando para trás. Após a assinatura, o silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Ele parecia satisfeito, como se tivesse finalmente encerrado um capítulo que considerava sem valor. Já ela, sem demonstrar qualquer emoção exagerada, pegou a caneta com calma. Seus movimentos eram precisos, quase elegantes, como se aquele momento não tivesse o peso que ele imaginava. Sem dizer uma palavra, ela assinou os papéis também, selando oficialmente o fim do casamento. Ele observava tudo com uma leve expressão de desprezo, esperando talvez algum tipo de reação, uma discussão, lágrimas ou arrependimento. Mas nada disso aconteceu. A tranquilidade dela parecia fora do lugar, quase desconcertante. Aquilo não combinava com a imagem que ele havia construído em sua mente. Para ele, ela sempre foi alguém simples, demais para lidar com uma situação como aquela com tanta firmeza. Depois de assinar, ela levantou-se lentamente, ajustando sua postura com naturalidade. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante, mas não havia raiva, nem tristeza, apenas uma serenidade difícil de interpretar. Sem pressa, ela pegou seus pertences pronta para sair. Antes de ir, fez um comentário simples, mas significativo, deixando claro que algumas verdades não precisam ser explicadas naquele momento. O que ele não sabia era que por trás daquela calma existia uma realidade completamente diferente. Longe de sua visão limitada, ela não era apenas uma mulher comum. Sua vida escondia uma identidade que poucos conheciam. Uma herdeira de um império gigantesco, com influência e poder muito além do que ele poderia imaginar. Enquanto ele acreditava estar se libertando, na verdade estava se afastando de algo extraordinário. Alguns dias após o divórcio, a vida dele parecia seguir normalmente, pelo menos na superfície. Ele continuava sua rotina, convencido de que havia tomado a decisão certa. No entanto, tudo começou a mudar quando, inesperadamente, ouviu o nome da ex-esposa em um contexto completamente diferente. Em uma reunião de negócios, alguém mencionou uma herdeira poderosa, dona de um império gigantesco. O nome era o mesmo. No início, ele não acreditou, achando que fosse apenas uma coincidência. Curioso, ele decidiu investigar mais. Quanto mais informações encontrava, mais difícil era negar a verdade. Fotos, notícias e detalhes sobre empresas bilionárias começaram a surgir diante dele. A mulher que ele havia tratado como comum era, na verdade, uma das figuras mais influentes no mundo dos negócios. O choque foi imediato. Sua mente começou a revisitar cada momento do passado, percebendo o quanto havia ignorado sinais óbvios. O arrependimento chegou de forma silenciosa, mas intensa. Ele percebeu que não havia perdido apenas um casamento, mas uma pessoa extraordinária.
Mais do que riqueza, ela possuía inteligência, equilíbrio e uma força que ele nunca soube valorizar. Suas palavras durante o divórcio agora ecoavam em sua mente, carregadas de vergonha. Aquilo que antes parecia confiança agora se transformava em culpa. Enquanto isso, ela seguia sua vida em outro nível. Cercada por decisões importantes e responsabilidades gigantescas, não demonstrava qualquer sinal de arrependimento. O passado havia ficado para trás. Sua identidade, antes mantida em segredo, agora era reconhecida por muitos. Ela não precisava provar nada a ninguém. Sua trajetória falava por si só.